Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que nem sabia da existência do projeto aprovado na Câmara que pune críticas aos parlamentares. Presidente Lula diz que esse ano a economia brasileira vai crescer mais de 2,5%. Aposentados têm direito a manter plano de saúde do tempo em que trabalhavam. Violência contra idosos aumentou 30% e atingiu 200 mil brasileiros nos 3 primeiros meses do ano. Jogador brasileiro Vini Júnior é convidado para comandar um comitê da FIFA para combater racismo no futebol. Nova Lei Geral do Esporte é sancionada com vetos e sem redução de indenização aos jogadores. E a uma semana do início do inverno, o comércio tem expectativa de maior faturamento com roupas, chá, café e chocolate. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de reduzir o número de agressões contra essa população. Um número que só nos 3 primeiros meses do ano aumentou 30% no Brasil. Amarrada em uma cadeira no quintal da própria casa. Assim foi encontrada esta idosa de 85 anos em Ananindeua, região metropolitana de Belém do Pará. A agressora era a própria irmã, que no vídeo aparece na janela. E assim acontece na maioria das vezes. As agressões partem de filhos, netos, noras, genros e outros familiares. Mais de 60% dos casos de violência contra idosos acontecem dentro do lar, segundo estudo feito por uma pesquisadora da Fiocruz. Muitas vítimas não denunciam por medo ou porque querem proteger os parentes agressores. Preferem sofrer caladas, ainda que alimentem a depressão. Eles estão sempre depressivos, porque não sobrou muita coisa. É uma condição muito ruim, mas é o pouco que sobrou para eles. Então, para ele manter, às vezes, o teto que ele está, para ele ter um pouquinho de atenção, ele tem que ficar quieto e aguentar aquilo. E eles suportam vários tipos de violência: física, psicológica, sexual, negligência, discriminação, abuso financeiro e violência patrimonial, que é quando a vítima é forçada a assinar documentos. E olha que em seu artigo 3º, o Estatuto do Idoso determina a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público em assegurar ao idoso o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Hoje, o idoso, ele tem amplos direitos, né, que compõem aí para que tenha uma vida saudável, e por esse motivo, tanto a legislação penal, como também a organização nacional, né, pode estar amparando com relação a esses crimes. Mas ao invés de terem seus direitos assegurados, idosos testemunham o aumento da violência contra eles. Só no primeiro trimestre deste ano, a alta foi de 97% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 200 mil vítimas em todo o país de janeiro a março de 2023, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Mas a advogada ressalta que muitos dos agressores não são punidos, mesmo denunciados. Existem alguns crimes que, infelizmente, não são passíveis de detenção, né? Principalmente se for réu primário. De qualquer forma, a orientação da especialista é denunciar sempre. Os vizinhos podem, sim, fazer a denúncia através da Polícia Civil, da Polícia Militar. O que mais importa é chamar
alguém que possa impedir esses maus tratos para não ocorrer coisas piores, né? E voltamos em instantes após a propaganda partidária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que desconhecia a existência de um projeto de lei que pune as críticas às pessoas que exercem cargos públicos, como os políticos. O projeto, que ficou conhecido como PL da Discriminação Política, foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Aprovado por 252 votos a favor e 163 votos contrários, o texto, de autoria da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, fixa penas para crimes resultantes da discriminação contra pessoas em razão da sua condição de politicamente exposta, além de prever punições. A proposta diz que políticos, magistrados, parentes e até pessoas ligadas à autoridade não podem sofrer discriminação caso respondam a processos ou investigações, seja por corrupção, improbidade ou demais apurações. A proteção vale ainda por 5 anos após a autoridade deixar o posto. A proposta mais preocupante estabelece, por exemplo, pena de 2 a 4 anos de prisão e multa para quem negar a celebração ou a manutenção de contrato de abertura de conta corrente, concessão de crédito ou de outros serviços a alguém desses grupos. Ou seja, para exemplificar, se uma empresa repassa certa quantia de dinheiro a um político e esse valor é entendido como fraudulento, nem a empresa e nem o político responderão por isso. O texto ainda exige que bancos e instituições financeiras expliquem de forma técnica e objetiva a eventual recusa de concessão de crédito para essas pessoas. O texto define esse grupo em virtude do cargo e do trabalho que desempenham, como, por exemplo, ministros de Estado, presidentes, vices e diretores de autarquias da administração pública indireta e ministro do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais superiores que foram altamente atacados nos últimos tempos. E a relação de nomes supera os 99 mil. A criação da lista de pessoas politicamente expostas é coordenada e atualizada pela Controladoria Geral da União e Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para, teoricamente, dar atenção especial às movimentações financeiras dessas pessoas, visando combater a corrupção e lavagem de dinheiro. Após a aprovação da Câmara, o projeto de lei irá para votação no Senado. E por lá, aparentemente, ele passará por dificuldades. Em conversa com jornalistas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou que o PL terá tramitação mais lenta no Senado, passando por comissões. Esse movimento tem sido visto como um freio no ímpeto da Câmara com um projeto tão discutível. Se for aprovado na Câmara e no Senado, o projeto será enviado para o presidente Lula. A Polícia Federal cumpriu na tarde desta quinta-feira mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Marcos Duval, do Podemos, no Espírito Santo e em Brasília. O senador é investigado por atrapalhar as investigações sobre os atos de 8 de janeiro. Computadores, pendrives e um telefone celular foram apreendidos na operação, que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Durante a ação dos agentes, o gabinete do senador foi revistado e não foi permitido o acesso de jornalistas ao corredor que dá acesso ao gabinete do senador. Em fevereiro, o senador acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião no fim do ano para propor o envolvimento dele em um plano de golpe de Estado. Porém, durante os depoimentos, o senador apresentou versões diferentes, o que levantou desconfiança do ministro Alexandre de Moraes e da cúpula do STF. Duval pode responder ao crime de falso testemunho e por divulgar informações sigilosas, que podem causar prejuízo a outras pessoas.
O deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, anunciou que pedirá ao presidente do Congresso o afastamento de Marcos Duval, da CPMI, que investiga as manifestações. No início da noite, o senador Marcos Duval realizou seu primeiro pronunciamento após a operação e disse que foi um presente indigesto, já que aconteceu bem no dia do seu aniversário. Além disso, Duval aproveitou a oportunidade para alfinetar o ministro Alexandre de Moraes e declarou que a operação aconteceu porque Moraes se sentiu afrontado por ter sido convocado para a CPMI, que investiga os ataques de 8 de janeiro. O senador disse ainda que avalia não prestar depoimento na próxima semana. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu alta hoje do Instituto do Coração de São Paulo, onde estava internada desde segunda-feira. A ministra foi levada para lá com dores na coluna e havia suspeita de reflexos da Covid, registrada em maio. No boletim divulgado hoje pelo INCOR, foi informado que a doença não afetou os pulmões e os exames permaneceram estáveis durante o período. O presidente Lula realizou hoje uma reunião com todos os ministros para a apresentação de um balanço das atividades de cada pasta. Lula afirmou que novas ideias estão proibidas e que agora o objetivo é cumprir tudo o que já foi prometido. A reunião ministerial realizada nesta quinta-feira foi a última antes do fim do ano, segundo afirmou o próprio presidente da República. Lula afirmou que em breve o governo lançará os programas Luz e Energia para Todos, além de um grande pacote de obras. O presidente também anunciou a criação de uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro para garantir graduação especializada para os jovens vencedores das Olimpíadas de Matemática. Na abertura da reunião, Lula cobrou dos ministros o balanço de atividades de cada ministério e o cumprimento de metas já estabelecidas e determinou que as pastas submetam ideias e projetos à Casa Civil e à Secretaria de Comunicação para melhorar a divulgação de ações do governo. O presidente disse ainda que os ministros estão proibidos de ter novas ideias e que de agora até o final do mandato o objetivo é entregar o que foi prometido. Vocês estão lembrados que na primeira reunião eu disse, nesse governo não haverá política de ministro. Isso é um governo. E as políticas todas serão de governo, por isso o ministro não pode apresentar uma proposta, sabe, começar a fazê-la sem discutir com a Casa Civil, sem transformar isso numa política de governo. É assim que tem que ser e é assim que funciona um governo, sabe, sério. Não é a política de cada ministro, é a política do governo do que nós fazemos parte. Uma orientação importante aos aposentados. Quem contribuiu durante mais de 10 anos no plano de saúde da empresa poderá continuar sendo atendido pelo resto da vida. Empregados demitidos sem justa causa ou trabalhadores que se aposentam têm direito, se quiserem, a permanecer no plano de saúde da empresa. A regra é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e prevê aplicações distintas a depender do tempo de contribuição de cada empregado. Aos que estão no plano há mais de 10 anos, o benefício poderá ser vitalício. O empregador deve sim comunicar o direito de permanência desse beneficiário no plano de saúde no ato de comunicação da aposentadoria. Caso isso não aconteça, a ANS deixa muito claro que esse ex-colaborador e agora aposentado, beneficiário que é, poderá recorrer-se ao RH da empresa ou então até mesmo ao plano de saúde. Se em nenhum dos casos a situação resolver, ele pode fazer uma denúncia lá na ANS para resolver o problema. Depois de comunicado pelo empregador esse direito de preferência, esse beneficiário terá então ali 30 dias para manifestar seu interesse em permanecer vinculado ao plano ou não. Se o beneficiário tiver contribuído com o plano de saúde por pelo menos 10 anos, ele terá direito de permanecer indeterminadamente nesse plano de saúde após sua aposentadoria. Por outro lado, se o prazo for inferior a 10 anos, aí neste caso, verificar-se-á qual é o período que ele ficou vinculado e será esse o tempo de vínculo após a aposentadoria. Mas é uma obrigação da empresa fornecer o direito de permanência.
A professora de Direito do CEUB, Daniela Torres, explica, no entanto, que quando o empregado faz a opção de seguir com o plano, ele será responsável pelo pagamento das mensalidades de forma integral. A partir do momento que finaliza o contrato de trabalho, o trabalhador ele opta pela continuidade do plano de saúde e quando ele tem essa opção, ele faz essa opção, ele que vai ser responsável pelo pagamento do plano de saúde. Esse trabalhador que se aposentou não gera uma vitaliciedade em relação ao plano de saúde. Passa a ser, um contrato do plano de saúde, agora que era com a empresa e vai passar a ser com essa pessoa física, ou seja, com esse trabalhador que se aposentou. A legislação que prevê a permanência de trabalhadores e aposentados nos planos de saúde das empresas existe há mais de 2 décadas. E segundo a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, não há um volume significativo de demandas sobre este assunto na Justiça, justamente porque as regras para a obtenção deste benefício são claras. Além dos requisitos relacionados ao tempo de permanência, a legislação prevê que o trabalhador não pode ser admitido em outro emprego e precisa ter contribuído mensalmente para o plano de saúde da empresa. Há que se observar alguns aspectos. Quais são esses requisitos que são necessários? Quem está na ativa, só é possível fazer essa opção, pretender e fazer a opção de permanecer no plano de saúde, aquele que é dispensado sem justa causa. Diferentemente do aposentado, que a sua situação jurídica de aposentado já o permite fazer essa postulação de manutenção. E um outro requisito que é muito importante é a da contribuição. O segurado, o empregado, tem que contribuir mensalmente, independentemente de utilização de algum serviço do plano de saúde, mas ele deve contribuir mensalmente, parcialmente ou integralmente. Aquelas situações em que a empresa arca integralmente com o valor do plano de saúde, isso afasta o direito desse trabalhador, desse empregado, de postular, de optar, fazer opção em rescindindo o seu contrato de trabalho, quer por dispensa sem justa causa, quer por aposentadoria, a manutenção no plano de saúde. O presidente da Aliança para a Saúde Populacional afirma que esse direito, garantido aos trabalhadores que contribuíram com os planos, é totalmente sustentável e não desequilibra as atividades das operadoras de plano de saúde. Isso traz benefício para todo o sistema. Uma pessoa que contribuiu durante 10 anos para o financiamento do plano de saúde e conviveu dentro do sistema de saúde privado, não é uma pessoa que deve estar subatendida, subtratada ou subcuidada. Então, essa pessoa tem não só o direito, como a necessidade de manter os cuidados e assistência de saúde, mesmo depois de demitida ou de aposentada. Então, é fundamental que as pessoas sejam informadas, comunicadas desse direito e exerçam seu direito da forma correta. E voltamos bem rápido depois da propaganda partidária. O setor de serviços caiu 1,6% em abril em comparação com o mês de março. Com isso, segundo o IBGE, o acumulado do setor que mais dá empregos e é responsável por 70% da economia caiu para 6,8% em 12 meses. Das 5 atividades pesquisadas, apenas 5, a dos serviços prestados à família, apresentou resultado positivo. Um novo pacote do governo de Mato Grosso do Sul de incentivo ao uso do GNV deve beneficiar vários setores. Hoje, em Mato Grosso do Sul, há apenas 8 postos com GNV, todos em Campo Grande, e apenas uma convertedora. Isso porque o mercado havia se tornado pouco competitivo. Estudos apontam que, se continuasse dessa forma, até 2025 não haveria mais GNV em Mato Grosso do Sul. Para reverter esse quadro, foi firmado um acordo em que o governo demarcou uma série de incentivos para quem tem ou pretende instalar GNV nos carros.
A redução do ICMS de 17 para 12 é uma primeira medida. A redução ou a isenção completa do IPVA para carros que estejam convertidos para uso a GNV. A extinção de todas as taxas do Detran para que haja fiscalização e conversão desses veículos. Depois o vale para novas conversões, né? Quem for converter vai receber um cartão que pode abastecer até R$1.000 de GNV. Vale frisar que o bônus de R$1.000 é apenas para novas instalações. Além disso, aquele motorista que ainda não regularizou o carro não vai precisar pagar a multa de R$130 por atraso. Esse pacote de benefício faz com que esse contingente de condutores se regularizem. Então, isso são cerca de 2.000 condutores. E a gente tem a expectativa aí na casa, pode ser mais 2, 3 ou 4.000 condutores. A gente estima hoje uns 7.000 veículos, né, abastecidos com GNV hoje aqui no Campo Grande. O governo calcula que entre isenções e economia de consumo, em um ano, o motorista tem a diminuição de gastos na faixa de R$10.000. O GNV é ainda 20% menos poluente que a gasolina e o custo por quilômetro rodado no gás está em torno de 30 centavos, na gasolina, 52. Vai acrescentar aí uma economia de 30% a 40% para a gente. Outro ponto importante é a ampliação do mercado de gás também para a rede escolar, com a implementação de gás encanado em 40 escolas de Campo Grande e 10 de Três Lagoas. Pela rede de distribuição, nós vamos atender primeiro as escolas aqui em Campo Grande, são 50 unidades que vão receber a rede de distribuição de gás da MS Gás, e isso vai trazer uma economia de aproximadamente R$500 mil. Durante a reunião, o governador também falou sobre a reforma tributária, que pode diminuir a arrecadação de tributos aqui em Mato Grosso do Sul. O governo federal prevê, ou a reforma prevê, um fundo de desenvolvimento regional de equalização dessas perdas, mas que nós temos que conhecer muito bem o texto para não aceitar nenhum tipo de perda. A Petrobras vai cobrar 13 centavos a menos pelo litro de gasolina vendido na refinaria da empresa. Com isso, a cotação média do produto vendido nos postos deverá ser de R$ 5,33. Esta vai ser a quarta redução feita pela estatal este ano, com o principal objetivo de manter a competitividade dos preços da estatal em relação às principais alternativas dos consumidores. Em entrevista a várias rádios do estado de Goiás, o presidente Lula disse hoje que a economia deste ano deverá crescer mais de 2,5%. Lula falou que o governo trabalha para auxiliar todos os setores da economia, entre eles o agronegócio. O presidente disse que pretende aumentar a capacidade produtiva do país sem degradar o meio ambiente. O Ministério do Trabalho e Emprego começou a pagar hoje o penúltimo lote do abono salarial PIS/PASEP, ano base 2021. Serão beneficiados cerca de 4.300.000 trabalhadores, que terão direito a receber um total de 4.300 milhões de reais. Neste mês vão receber o benefício trabalhadores do setor privado nascidos em setembro e outubro, além dos servidores públicos com o número do PASEP terminados em 6 ou 7. Com a alteração no valor do salário mínimo em maio, o abono a ser recebido varia de R$ 110 a R$ 1.320, dependendo da quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2021. A consulta ao valor do abono salarial e a data de pagamento pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. Trabalhadores que não sacaram abono em anos anteriores também podem fazer a consulta para saber se têm direito ao pagamento. De São Paulo, Leonardo Félix. E voltamos em instantes depois da propaganda partidária. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2023 estão chegando ao fim. Os interessados em participar do exame e garantir sua chance de ingressar em universidades ou se beneficiar de programas educacionais têm até amanhã, dia 16 de junho, para fazer a inscrição.
O Enem é uma das principais avaliações educacionais do país e desempenha um papel fundamental no acesso ao ensino superior e em programas como o SISU, ProUni e FIES. O período de inscrições para o Enem 2023 teve início no dia 5 de junho e encerrará em 16 de junho. Os candidatos devem acessar o portal gov.br para se inscreverem. É importante não deixar para a última hora, pois após o prazo não será mais possível se inscrever. As provas do Enem 2023 serão realizadas em 2 domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Os estudantes terão a oportunidade de demonstrar seus conhecimentos em diferentes áreas como linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que nas últimas 4 semanas, 16 estados do Brasil tiveram um aumento nos casos de doenças respiratórias graves em crianças. O número impulsionou a demanda por internações, principalmente nos pequenos de até 2 anos. Em alguns estados, faltam leitos em UTIs pediátricas. O mais recente boletim Infogripe da Fiocruz mostrou que o crescimento de casos ligados ao vírus sincial respiratório aconteceu principalmente no Pará, Paraíba, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. E foi antecipado que na próxima atualização, São Paulo deve aparecer na lista. O vírus é o maior responsável pelos casos de bronquiolite e pneumonia. Ainda não existe uma vacina. Os especialistas afirmam que a imunização contra a gripe e a Covid-19 ajudam a conter maiores problemas. O Ministério da Saúde relacionou o aumento com as mudanças de temperatura do final de outono. E o Conselho Nacional de Secretários de Saúde afirmou que busca apoio para evitar a superlotação de leitos. Subiu para 4 o número de casos confirmados de mortes provocadas pela febre maculosa em Campinas, no interior paulista. O Instituto Adolfo Lutz confirmou hoje que o óbito de uma adolescente de 16 anos, que foi em uma fazenda na cidade, também foi causado pela doença do carrapato. A Secretaria da Saúde da cidade informou que está monitorando mais 2 casos de pacientes que estiveram no mesmo local e estão no hospital os mesmos sintomas da infecção. Junho é o mês da conscientização da escoliose e esta semana está sendo realizada uma ação para a detecção da doença. A escoliose é um encurtamento da coluna causado por uma curvatura lateral. Afeta cerca de 4% da população, mas pode ser detectada precocemente em crianças e adolescentes por meio de exames. Os professores pesquisadores Tomás Burke e José Maria Gonzalez desenvolveram um scanner corporal e um sistema 3D de análise para substituir o tradicional raio-x. É feito o escaneamento do tronco desse paciente sem uso de radiação, né? Portanto, não tem raio-x. É totalmente seguro para as crianças e para adolescentes e a gente consegue fazer o diagnóstico, então, de maneira muito rápida, em menos de 1 minuto. Quanto antes a escoliose é identificada, mais rápido e eficiente será o tratamento. A gente trata com exercícios específicos para a escoliose dentro da fisioterapia, se os graus forem leves, né? Se esse paciente for descoberto mais tardiamente, num grau já moderado, a gente já precisa entrar com um tratamento a mais, que é o uso do colete. Em casos extremos, a gente pode chegar até mesmo na necessidade da cirurgia. Até sexta-feira, a Clínica Escola da UFMS vai realizar análise de assimetria para a detecção precoce de escoliose em crianças e adolescentes. O trabalho é realizado em parceria com a Universidade do Canadá e é inédito por conta do método de análise. É um trabalho pioneiro no Brasil e eu diria até que um trabalho pioneiro no mundo, porque a gente não utiliza nenhum tipo de marcador na pessoa. Somos capazes de detectar precocemente esta condição, as possibilidades de éxito do tratamento se incrementam. O exame é simples e rápido. Alice Ortega, de 11 anos, participou da ação para identificar a escoliose. Ela sabe que a alteração na coluna pode interferir no crescimento.
Eu acho super importante a realização desse exame para prevenir doenças, dores e alteração no crescimento. Para crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Em caso de resultado positivo, o paciente pode receber o encaminhamento necessário. Esse agendamento pode ser feito, então, até essa sexta-feira, para avaliação de escoliose, para descobrir, então, precocemente se o seu filho e sua filha têm essa condição. Passar em um médico, identificar uma doença e tratar. Esse seria o rumo comum de um procedimento. Porém, no Brasil, o rumo não tem sido esse. Tanto a falta de diagnósticos quanto outros problemas faz com que os médicos sejam processados pelos pacientes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioético, os problemas relacionados a diagnósticos são a terceira principal causa dos processos judiciais De acordo com a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioético, os problemas relacionados a diagnósticos são a terceira principal causa dos processos judiciais de indenização, perdendo só para os resultados cirúrgico não esperado e o abandono no pós-operatório. A principal justificativa para o acionamento da Justiça são as suspeitas de erro médico e os casos em que o paciente acredita ter demorado a chegar ao diagnóstico correto, acarretando danos para o tratamento. Mesmo não tendo dados concretos dos processos relacionados à demora, a entidade inclui essas condições na porcentagem de processos jurídicos. Nos últimos 10 anos, cerca de 55 mil processos foram gerados contra órgãos de saúde e pelo menos 12 mil deles envolviam dificuldades com diagnósticos. Entre tantos problemas estruturais e de organização dos hospitais, os especialistas afirmam que o problema começa na própria formação do profissional. Além disso, o viés mercantilista da medicina atrapalha o processo natural de tratamento, já que muitas instituições de medicina estabelecem metas de atendimento. Dessa forma, o médico atende com maior rapidez e passa por cima de condições que não deveriam. Outra dificuldade é que nem todo paciente tem acesso a exames de imagens de boa qualidade, muitas vezes fundamentais para a obtenção de um diagnóstico mais preciso. E é esse um problema que precisa ser corrigido pelos órgãos federais. A universalização da saúde é um dos pontos principais para a evolução da qualidade de vida da população, já que é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às condições e ações e serviços deve ser garantidos a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Para o governo, assegurar esse direito pode ser dentro dos hospitais com infraestrutura ou até mesmo juridicamente, para que os brasileiros tenham acesso ao básico, consulta, identificação e tratamento de uma doença. Após os casos de racismo envolvendo Vinícius Júnior, o jovem atacante do Real Madrid irá liderar um comitê antirracista especial da FIFA. Os atos que chocaram o mundo agora poderão contar com punições mais duras para quem efetuar dentro dos estádios. Vinícius Júnior, do Real Madrid, vai liderar o Comitê Antirracista Especial da FIFA, que será liderado pelo jovem brasileiro e composto por jogadores. A proposta é efetuar sugestões de punições mais rígidas para comportamentos discriminatórios no futebol. Quem afirmou isso foi o próprio Gianni Infantino. O presidente da FIFA fez suas declarações após se encontrar com Vinícius Júnior e a seleção brasileira, que joga contra a Guiné, em Barcelona, no próximo sábado, como parte de uma campanha antirracista liderada pela Federação Brasileira de Futebol. O chefe da FIFA acrescentou que quando houver demonstrações de racismo em uma partida, o jogo deve ser interrompido. Contudo, ainda não foi informado quando a comissão será criada, mas este é o primeiro passo concreto da FIFA após a grande repercussão do caso de racismo contra o atleta brasileiro na partida contra o Valência em maio.
Só com Vinícius Júnior, esse teria sido o 10º incidente. Para finalizar, Infantino afirmou que o mundo precisa de punições mais duras e que não podemos tolerar mais o racismo no futebol. Infantino ainda disse que, como presidente da FIFA, ele sente que precisava conversar pessoalmente com Vinícius Júnior sobre isso e acertar todas as etapas de como irá funcionar esse novo comitê. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos a Lei Geral do Esporte, que une todas as leis do esporte brasileiro em uma só. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O extenso projeto foi aprovado pelo Senado em maio, porém apenas agora foi assinado pelo presidente Lula. A nova lei prevê punição para a corrupção do esporte com penas que podem variar de 2 a 4 anos de prisão para quem tentar ganhar vantagens para si mesmo ou para terceiros. Também está estipulado consequências severas para quem cometer crimes de homofobia, racismo, xenofobia ou sexismo. Nesses casos, o valor da multa aplicada será estipulada em até 90 dias, quando o Ministério do Esporte apresentará propostas de ajustes em trechos da lei. Além disso, os clubes também serão penalizados e as torcidas organizadas poderão ser banidas em caso de invasão de campo ou violência. Apesar da sanção, o presidente Lula vetou 50 artigos. Entre eles, um dos pontos mais polêmicos do texto, que tratava sobre a cláusula compensatória de atletas em contratos de trabalho. O trecho aprovado no Congresso previa que o clube não seria obrigado a pagar a indenização do atleta demitido antes do final do contrato se ele conseguir um emprego em outro clube com salário igual ou superior ao que recebia. Com o veto, os clubes terão de manter a indenização integral. O veto era um pedido dos atletas, principalmente de jogadores de futebol, que nas últimas semanas chegaram a realizar protestos em jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Outros trechos vetados por Lula foram o que regulava a questão da dispensa de atletas mulheres gestantes ou por questões ligadas à maternidade. Nesse caso, o veto foi justificado, pois o governo enxergou que esse tópico poderia causar prejuízos financeiros à atleta, além de violar direitos em favor de gestantes. Foi vetado também o que garantia o repouso semanal remunerado, mas autorizava a realização de treino regenerativo de até 2h30 no dia do repouso. Segundo o governo, o texto foi vetado por violar as leis de trabalho. Também foi vetado o tópico que tratava da isenção de impostos de importação ou dos impostos sobre produtos industrializados para a importação de equipamentos ou materiais esportivos para competições, treinamentos e preparação de equipes brasileiras. No entendimento do governo, esse trecho não vai de encontro com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outro ponto vetado foi a criação da Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação no Esporte. A agência que inicialmente seria ligada ao Ministério do Esporte e seria responsável por criar medidas para combater a violência e a discriminação. Os tópicos vetados pelo presidente Lula serão analisados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, podendo ser mantidos ou revogados. E veja a seguir, morre o tecladista e fundador do grupo RPM, Luiz Schiavon. E há uma semana do início do inverno, o comércio tem expectativa de maior faturamento com roupas, chá, café e chocolate. O rock brasileiro perdeu na madrugada de hoje o tecladista e fundador da banda RPM, Luiz Schiavon, aos 64 anos. De acordo com uma nota oficial divulgada pela família, Schiavon lutou durante 4 anos contra uma doença autoimune, mas teve complicações na sua última cirurgia de tratamento e não resistiu. Nascido em 5 de outubro de 1958 em São Paulo, Schiavon começou a estudar música ainda criança.
e, no auge dos seus 20 anos de idade, conheceu Paulo Ricardo, com quem fundou o grupo RPM. A sua criatividade musical foi peça-chave para formar o grupo e dominar as rádios do país nos anos 80. Mas o seu talento também pôde ser visto na caneta. Schiavon compôs músicas como Olhar 43 e Rádio Pirata, que se tornaram verdadeiros hinos de uma geração. O velório e o enterro serão reservados apenas para amigos e parentes do artista. O Ministério dos Transportes planeja fazer a licitação de mais uma ferrovia no primeiro semestre de 2024. O trecho 3 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que conecta o interior da Bahia à Ferrovia Norte-Sul. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. O projeto poderá ser licitado em bloco com a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, algo que ainda está em avaliação segundo o ministro Renan Filho. A depender da modelagem, a licitação poderá passar de 5 a 15 bilhões de reais de investimentos. A FIOL poderá se ligar a Norte-Sul por Figueirópolis, no Tocantins, ou Mara Rosa, em Goiás. A segunda opção teria a vantagem de estabelecer uma conexão direta com a FICO, ferrovia que avança em direção ao oeste, partindo de Mara Rosa. O primeiro trecho da Ferrovia de Integração Centro-Oeste já está sendo construída pela Vale. A obra foi uma contrapartida definida no processo de renovação antecipada de outras 2 concessões da companhia. Esse trajeto em obras vai de Mara Rosa até Água Boa, no estado de Mato Grosso. O coordenador da reforma tributária, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirmou a investidores brasileiros e britânicos, em evento em São Paulo, que a proposta será aprovada pela Câmara em julho, tanto em primeiro quanto em segundo turno. Entre as consequências da aprovação da reforma tributária, negociadores do texto têm afirmado que o Brasil será visto como um país mais interessante e seguro para investir. O gabinete da China anunciou um pacote de 33 medidas abrangendo políticas fiscais, financeiras, de investimento e industriais para reavivar sua economia devastada pela pandemia, acrescentando que vai inspecionar se os governos provinciais estão cumprindo o que prometeram. O pacote de estímulo que foi indicado pelo Conselho de Estado da China em uma reunião de rotina na semana passada ressalta a mudança de Pequim em direção ao crescimento, depois que as medidas de controle da Covid-19 afetaram a economia e ameaçaram a meta de crescimento de 5,5% de Pequim para o ano. A produção industrial da China cresceu 3,5% em maio, ante igual ao período do ano passado, informou nesta quinta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas do país. O resultado ficou dentro da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal. Já as vendas no varejo chinês avançaram 12,7% em maio, na comparação anual. Na comparação mensal, o crescimento foi de 0,42%. O presidente do Chile, Gabriel Boric, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, concordaram nesta quarta-feira em avançar com uma parceria estratégica em relação ao lítio, elemento fundamental na fabricação de baterias para veículos elétricos. O Chile é responsável por 34% da produção mundial de lítio e estima-se que possua 36% das reservas do planeta. Pelo menos 15 pessoas morreram hoje em um acidente rodoviário na província canadense de Manitoba. O acidente aconteceu depois que um caminhão semi-reboque atingiu um veículo normalmente usado para transportar idosos e deficientes. A Real Polícia Montada do Canadá disse que todos os recursos disponíveis estavam sendo enviados ao local. As autoridades de saúde da cidade disseram que estavam fazendo o possível para evitar maiores problemas. 10 pessoas ficaram feridas. A temperatura média global no começo de junho alcançou um novo recorde. A marca foi confirmada nesta quinta-feira em um comunicado pelo Serviço Europeu Copérnicos. De acordo com o texto, o mundo acaba de viver o início de junho mais quente já registrado, depois de um mês de maio que foi apenas 0,1 grau mais fresco do que o recorde para esse período. A temperatura média do ar na superfície do planeta foi a mais alta registrada e por uma margem substancial.
Esses dados ocorrem no início do fenômeno meteorológico El Niño, que é associado ao aumento da temperatura média do planeta. Durante o mês de maio, a superfície oceânica também registrou seu recorde histórico de temperatura. Copérnicos aponta ainda que, no início de junho, a temperatura média do planeta superava em 1,5 graus a média da época pré-industrial. A marca foi estabelecida como limite desejável pela comunidade internacional na Conferência de Paris de 2015, na qual foi assinado um acordo histórico de combate à mudança climática. O acordo estipula que os países devem reduzir as emissões de gases de efeito estufa para manter o aumento da temperatura média em mais 2 graus Celsius no máximo. Após incêndios destruírem 4 milhões de hectares, uma grande área do Pantanal está sendo reflorestada com mais de 25 mil árvores nativas. Ao todo, estão sendo recuperados 30 hectares de reserva. 3 anos após o fogo consumir quase 4 milhões de hectares no Pantanal, o bioma começou a se reerguer. O projeto do Instituto Homem Pantaneiro entrou em fase de finalização do plantio de milhares de mudas na região da Serra do Amolar, para recuperar as áreas atingidas pelos incêndios florestais. São os próprios brigadistas que apagaram o fogo em 2020 que trabalharam no replantio das espécies. Ao todo, estão sendo recuperados 30 hectares na reserva particular do Patrimônio Natural Acurizal. São plantadas mudas de angico, ipê roxo, ipê branco, jacarandá, aroeira, entre outras. Na Serra do Amolar, onde é realizado o projeto, quase 70% das áreas de proteção viraram cinzas. Os brigadistas vão acompanhar por 15 meses as áreas reflorestadas para impedir que elas sejam degradadas por seus predadores. Para evitar que as chamas consumam novamente o bioma, como foi em 2020, o Instituto firmou parceria com o Comando da Brigada de Infantaria do Pantanal para capacitar equipes de militares. A Serra do Amolar é classificada pelo Ministério do Meio Ambiente como uma área de conservação de biodiversidade de prioridade extremamente alta. A Unesco denomina essa região como Reserva da Biosfera Mundial e, desde 2000, considera o complexo de áreas protegidas do Pantanal como Patrimônio Natural da Humanidade. A estação mais fria do ano está chegando. O inverno começa no Hemisfério Sul no dia 21 de junho de 2023, às 11h58 da manhã. A queda nas temperaturas aquece os setores do comércio, serviços e turismo, que esperam aumentar o volume de vendas. Há quem diga que esta é a época mais romântica do ano. Tem aqueles que acham que as pessoas se vestem de forma mais elegante no período. Ou ainda, os que se preparam para viajar e aproveitar as temperaturas mais baixas. Eu acho que a época do inverno as mulheres ficam bem mais vestidas, com mais acessórios, casacos, botas. Eu adoro ir para Campos do Jordão, Gramado, que são propícios ao frio mesmo. Mas tem muita gente que não consegue se adaptar à época mais fria do ano. Afinal, nosso país é tropical. Eu não gosto do frio, eu prefiro o calor. Eu tenho uma dificuldade tremenda de colocar roupa, assim, muita roupa no frio, prefiro ficar à vontade. Chegou a hora de tirar do guarda-roupa o gorro, o cachecol e o cobertor. O inverno vai começar, mas os primeiros sinais da transição para a estação mais fria do ano começaram ainda em abril. Nessa época foi registrada a primeira grande frente fria do ano, que derrubou as temperaturas em boa parte do Brasil. E alguns setores da economia comemoram a chegada do inverno. O turismo movimenta principalmente as cidades da Serra Gaúcha e do sul do país, além de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, e as cidades históricas de Minas Gerais. Já o segmento de vestuário, calçados e acessórios deve ter volume de vendas em todo o Brasil de cerca de 13 bilhões e 760 milhões de reais, segundo a Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Embora o Brasil seja conhecido como um país tropical, o inverno tem uma importância bem interessante para o comércio no Brasil. O comércio, aliás, é um setor muito marcado por sazonalidade. No varejo, o segmento mais impactado costuma ser o segmento de vestuário. E isso fica mais evidente quando o inverno se aproxima. Se a gente contabilizar, apurar ao longo aí dos últimos anos qual tem sido o efeito do inverno no faturamento do setor de vestuário, a gente pode dizer que, na média, no Brasil, o faturamento no inverno ele é cerca de 9% maior do que no período de meia estação. E isso, obviamente, é mais importante no centro-sul do Brasil
do que no Nordeste. O estado que lidera o faturamento durante a estação é São Paulo. O estado de São Paulo, por mais de 30% de todas as vendas no Brasil. No caso do efeito inverno, isso também aparece, porque desses 13 bilhões 760 milhões de reais, São Paulo responde por, a nossa estimativa desse ano, por 4 bilhões 740 milhões de reais. Ou seja, esse efeito inverno no estado de São Paulo provoca um incremento médio nas vendas de mais de 10%. E por que isso ocorre? Porque São Paulo atende não apenas aos paulistas, a população local, mas muita gente que se desloca de outras regiões do Brasil para comprar mercadorias para revenda. Quem também festeja a chegada da época mais fria do ano são as padarias e cafeterias da capital paulista, que têm as vendas aquecidas no período. As bebidas quentes, como café, chocolate e chá, têm um aumento de consumo na casa de 30%. Eu gosto bastante de bebidas quentes, cafeteria, gosto de consumir chocolate quente, então modifica bastante nessa época do ano. Inclusive, eu até busco essas padarias para estar tomando caldos quentes. O Anderson já se planeja para aproveitar as experiências e os sabores que só o inverno pode proporcionar. Então a gastronomia ela já vive em mim, como a gente é desse ramo também de alimentação, eu procuro realmente explorar novas tendências no inverno, assim, que apresente novos locais, porque de um tempo para cá, assim, os estabelecimentos eles vêm se sofisticando e te oferecendo pratos novos, né, novas variedades de entretenimento também. O inverno te oferece esse aconchego, essa coisa de tu compartilhar melhor os momentos, porque tu termina interagindo mais, conversando mais com as pessoas. E já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e me deliciar com esse chocolate quente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigado pela audiência, uma boa noite e fique na paz. Tchau.